temor do Senhor resgata a verdadeira sabedoria de Deus aos nossos corações. A palavra de Deus, ela é pura, ela é perfeita, ela é agradável aos ouvintes que desejam realmente conhecer a Deus. É triste saber que muitas pessoas, ao invés de aproximar-se mais e mais de Deus à medida que elas vão conhecendo ao Senhor, é triste o número de pessoas que desviam-se do Senhor. É triste saber a quantidade de pessoas que deixam de andar com Deus, que deixam de serem fiéis a Deus, que deixam o amor de Deus, que desprezam a palavra, que desprezam os ensinamentos de Cristo. E quando falo essas palavras, minha intenção não é atacar nenhuma pessoa, não é tentar abordar uma pessoa com intimidação. A minha intenção principal é poder pedir perante o Espírito de Deus, poder despertar você a voltar ao temor do primeiro amor. A Bíblia fala em Apocalipse que o que está em pecado ou o que pecou, que arrependa-se do seu pecado, que volte onde ela caiu, volte onde ela errou, acerte-se com Deus, acerte-se com as pessoas que você tem que acertar-se e aí então recomece de novo, volte a ter aquele amor das primeiras obras, a fazer como se você estivesse começando, né? A ter um início novo, a você poder recomeçar. Olha que bênção é poder andar com Jesus. Você pode recomeçar, você pode fazer tudo novo de uma maneira certa. E para isso nós precisamos ter temor à palavra, respeitar a palavra, entender o que a sua palavra nos direciona. Por isso nós precisamos da sabedoria do alto. Como que nós temos a sabedoria do alto? Pela palavra. O livro de Provérbios é um livro de conhecimento e sabedoria. É um livro que nos traz muito entendimento. Eu digo para você que o livro de Provérbios deve ser um livro que você sempre tem que estar estudando. Este livro é um livro que você pode ler e reler quantas vezes você lê, com certeza você vai aprender coisas novas. Por isso fala que é o livro da sabedoria, livro de conhecimento de Deus. Agora eu quero chamar a sua atenção ao Provérbios, capítulo 8, já está na tela para você. Eu vou começar a partir do versículo 10, pretendo chegar até o versículo de número 16. Vamos começar assim, versículo 10 diz: aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais que o ouro fino escolhido. Nesses períodos da vida, temos visto um grande número de pessoas que têm escolhido o ouro, tem escolhido a prata, e digo para você que não é errado a pessoa desejar prosperar, a pessoa desejar conquistar. Bom que você tem sonhos, uma ambição boa, né, de almejar, projetar, isso é maravilhoso. Mas o que o escritor de Provérbios declara para a gente? Aceita a correção do Senhor e aprenda a ter o conhecimento com muito mais valia do que aquilo que você deseja como recompensa. As pessoas estão esquecendo de coisas essenciais na vida. Eu ouço tanto de jovens, né? Eu não quero ter filhos, eu quero estudar, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para fora do país, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ganhar em dólar, eu quero ganhar em euro. Claro que são coisas que instigam o coração das pessoas, ter uma condição melhor, viver melhor, ter uma qualidade de vida melhor. Mas nada é tão importante do que conhecer a Deus. O conhecimento das coisas de Deus, saber qual é a vontade de Deus para a tua vida. Você já fez essa pergunta? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus espera de mim? O que Deus quer da minha vida? E um dos grandes problemas que as pessoas acabam deixando de lado, desprezando, que elas não compreendem que se elas não conhecerem a Deus, se elas não conhecerem o Santo de Israel, elas podem ter todo o conhecimento do mundo. Elas podem abrigar no seu coração todo tipo de cálculos. Ela pode ter conhecimento das coisas deste mundo, mas sem conhecer a Deus, é como se ela não tivesse nada na vida dela. É como se ela fosse uma pessoa vazia.
Então o conhecimento do mundo pode ser vasto no seu coração, você pode conhecer de idas e vindas, você pode ter muitas experiências, mas a principal experiência é o conhecer de Deus. E o versículo começa, você aprenda a dar ouvidos à correção. Tem gente que não ouve a correção de Deus, não dá valor às palavras que o Senhor está dando. Um certo dia, o apóstolo Paulo estava pregando, e era já de madrugada, isso está escrito em Atos dos Apóstolos, e ele está pregando, anunciando uma correção, anunciando uma palavra, evangelizando aquela igreja, fazendo aquela igreja apresentar-se diante de Deus. Chega um momento que um jovem sentado na janela, ele cai para trás, e a Bíblia fala que ele cai morto. Ele cai morto. Ele foi para o culto, ele foi dar atenção às palavras de Deus, só que quando ele chega no culto, ele dorme. Claro que a interpretação desse texto diretamente não é só o sono pesado, do cansaço da madrugada, porque o culto se estendeu a noite toda, a mensagem que o Paulo pregava na igreja estendeu-se a noite toda. Agora, uma coisa tão importante você perceber, quando a pregação ela é dita, quando ela é pregada, quando a mensagem vem ao seu coração, você está com os olhos abertos, com os ouvidos abertos e o coração está aberto? Você está disponível para Deus falar com você? Porque há coisas de Deus que são anunciadas ao seu coração que tem o intuito de não permitir você cair, que é um alerta para você despertar, para você não ter uma queda espiritual, para você entender o que Deus quer. Só que, infelizmente, nós muitas vezes não percebemos quando Deus vem nos visitar com uma palavra de livramento. Eu não tenho dúvida que a pregação que o Paulo fazia era necessária para aquele rapaz. Era necessário, se não me engano, o nome dele era Eutico, né, pastor? Acho que era Eutico o nome dele. Quando esse rapaz caiu, ele caiu morto. Como que pode uma pessoa que está buscando conhecer a Deus, uma pessoa que está dentro da igreja, fala com você, que não sai da igreja, que é uma benção que você vá para a igreja, mas a pessoa está morrendo do mesmo jeito. A pessoa dentro da casa de Deus, ela continua com crise de ansiedade, ela continua depressiva, ela continua ignorante, ela continua sendo uma pessoa que maltrata outras pessoas, ela continua sendo uma pessoa que guarda a mágoa dos outros, ela não perdoa ninguém, ela não limpa o seu coração, ela não tem um cuidado, mesmo estando na casa de Deus, mesmo aprendendo do Santo de Israel, mesmo conhecendo da palavra, ela não dá valor, porque ela não aceita a correção. A pessoa que não aceita a correção, a pessoa que não aceita o ensinamento, sofre. Por quê? As palavras do Senhor são para nós espírito e vida. Se nós não atentarmos àquilo que Deus fala conosco, se nós não atentarmos aos ensinamentos de Jesus, de maneira que se a palavra não for a coisa mais importante para a minha vida, eu estarei desprezando um alerta de Deus. E foi exatamente o que aconteceu com esse rapaz dentro do culto, aprendendo com um dos maiores pregadores que esse mundo viu, o apóstolo Paulo, um homem de Deus, pregando a palavra e ele desprezando. Quantas vezes desprezamos o conhecimento de Deus? Desprezamos as palavras poderosas, sábias, que elas vêm para nos ensinar, para nos doutrinar, para nos redarguir, para nos posicionar, para nos alertar. É triste falar para você, mas tem muitas pessoas que ela está ouvindo, mas ela, como Jesus disse, é só um ouvinte, não é um praticante da palavra. E aqui mora um problema. Qual o problema, pastor? Os anos passam, você sabia disso? Os anos vão passando, os dias vão passando, e você, ao invés de melhorar, você está piorando. Veja que há um ápice na conversão. Qual que é o ápice da conversão? Primeiro acontece que o Senhor trata do seu coração, te faz entender o pecador que tu é, que te faz entender o errante que você é, e você precisa de redenção. A redenção é o perdão. Você vai até Jesus, se arrepende, primeiro aceitando Jesus no seu coração. Olha, eu preciso desse Jesus, eu preciso desse Senhor que me livra do meu pecado, que me tira esse pecado,
que perdoa o meu pecado. Aí você tem o momento que você faz a sua confissão com a boca, a Bíblia fala que nós temos que confessar com a nossa boca, e também o momento da confissão pública, que é o momento do batismo nas águas. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, e vou repetir o que escuto muitas vezes pessoas falando, que tem gente que não foi batizada, ela tomou só um banho de água, que é como qualquer outro. Ela foi batizada nas águas, mas ela continua a mesma pessoa. Quer ver uma coisa? Vamos fazer a leitura até o versículo 13. Diz assim o 11. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, do que muito dinheiro. E de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Nada se compara ao conhecer de Deus, a sabedoria de Deus. Aí aqui como a sabedoria falando em primeira pessoa. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos, o conhecimento dos conselhos. Então, para ficar só mais objetivo aqui, pode deixar aqui nessa tela mesmo, para ficar objetivo, a sabedoria, ela habita com a prudência. A pessoa que tem a sabedoria, o conhecimento de Deus, ela também é prudente. Ela sabe onde coloca o pé dela, ela sabe o que fala, ela pensa antes de falar, ela toma atitudes de acordo com a palavra, ela não sai agindo precipitadamente, inclusive a Bíblia fala que o precipitado peca. Nós temos que ter entendimento disso. 13. O temor do Senhor isso aqui é uma afirmação, tá? Isso aqui é uma afirmação do que é temer a Deus. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Bom, vamos pontuar algumas coisas. Primeiro, ele fala o temor do Senhor é aborrecer o mal. Quando há uma conversão verdadeira e sincera no nosso coração, quando realmente nós nos convertemos a Cristo, nós começamos a aborrecer tudo que é ruim. Por exemplo, o que é aborrecer o que é ruim? Há pessoas, por exemplo, que têm práticas que são totalmente pecaminosas, práticas de pecados pesados, inclusive. Que peca contra a esposa, peca contra o marido, né? Comete adultérios, peca contra o seu próprio corpo. A pessoa muitas vezes se embriaga, muitas vezes é uma pessoa ignorante, orgulhosa, pessoa que não se deixa ser tratada. E essas pessoas, quando ela tem o contato com a sabedoria de Deus, com o conhecimento de Deus, que ela começa a se aproximar realmente do Senhor, ela começa a aborrecer o que é mal. Ela vai tirando. Há coisas que para você talvez seja impossível você deixar de praticar. Mas quando você conhece a Deus na sua verdade, na sua palavra, quando você se aproxima de verdade de Deus, você não consegue permanecer. A Bíblia inclusive fala assim, ó, que não permanecerá na minha casa aquele que age fraudulentamente, aquele que age com engano. Porque você pode talvez ser um crente de tantos anos de igreja, né, de congregação, mas não ser um cristão verdadeiro. Você pode ser o chamado evangélico, né, o chamado crente da igreja, mas cristão só é quem segue os ensinamentos e os passos de Jesus. Então, ser cristão está anos-luz à frente de se tornar uma pessoa que somente é praticante do culto. Há muitas pessoas participando de cultos, há muita pregação hoje, sabia? Tem muita pregação. Tem muita pregação, muito ensinamento. Pastor, o senhor acha isso ruim? Eu não acho isso ruim. Eu acho maravilhoso que haja muitas pregações, que hajam pessoas levando a boa palavra de Deus com seriedade, hein? Palavra de Deus com seriedade, com amor, com justiça, com o amor, com o Espírito, com o crivo do Espírito Santo. Mas eu vejo que estamos perdendo muita qualidade quando olhamos para o retrato da sociedade. Um país que, eu vejo até o próprio missionário falando que quando se iniciou na década de 70, final da década de 60, era tão difícil a coisa que haviam 2% de cristãos no Brasil. Hoje já há uma marca registrada, é bem notória e visível, que chegamos a quase 50% de evangélicos, né, de pessoas que têm a prática de estar cultuando a Deus nas igrejas evangélicas. Agora, essa tão grande mudança não deveria ser também uma grande mudança na sociedade?
porque a sociedade é corrompida por falta de princípios, por falta de humanidade, por falta de amor ao próximo, por falta de o cuidado com as coisas que deveríamos ter ainda mais conhecimento de Deus e ter o cuidado de fazer muito mais e aprender a ensinar o que é certo. Mas você vê, por exemplo, o que se converte a Cristo, que usa a igreja para poder subir em palanques, para ser uma pessoa boa na política, por exemplo, tem a oportunidade de fazer o bem, vai lá e faz o que não deve, mente, engana, trapaceia, rouba, engana. Veja que muitos conhecem a Deus e começam muito bem, o propósito do coração é muito bom, mas o tempo passa e as pessoas são corrompidas porque elas perdem o temor do Senhor. Quando se perde o temor de Deus, quando se perde o respeito da palavra, as pessoas agem como qualquer outro. Elas não têm diferença nenhuma de uma pessoa, seja ela independente de religião, tá? Não estou aqui pregando nenhuma religião, nem dogma, nenhuma doutrina para você. Mas se você prestar atenção, o cristão, não se esqueça que cristão é quem segue Jesus. Você conseguiria imaginar Jesus fazendo coisas que você faz? Não, pastor, eu sou uma pessoa que anda igual a Jesus, eu sempre estou pregando, estou sempre ensinando, estou sempre cuidando do meu coração, me livrando de toda a tentação desse mundo. É assim que você tem feito? Parabéns, você está sendo como Jesus. A Bíblia fala que Jesus foi tentado em todos os aspectos e nenhum deles ele caiu. Ser tentado, guarde o que eu vou te falar, ser tentado não significa que você pecou. A tentação, se você não estiver na presença de Deus, com a sabedoria e o conhecimento da palavra, você vai dar um passo a mais e esse passo a mais te faz pecar. Aí vira um problema. A tentação todos nós podemos passar. Inclusive Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, né? Senhor, nos livra dessa tentação, não deixa a gente cair em tentação não, Senhor. Para que nós não venhamos perder o temor. Porque o dia que você cede à tentação da tua carne, o dia que você se deixa levar, você deixa de aborrecer o mal. O aborrecer o mal é arrancar de você as coisas que não agradam a Deus. Isso é a sabedoria de Deus fazendo você tirar coisas ruins da sua vida. Você é uma pessoa ignorante? O que é uma pessoa ignorante? A ignorância daquele que é falto em conhecimento, e há o ignorante de ser aquela pessoa que não aceita nada diferente do que ela fala, aquela pessoa que você tem que pensar para falar com ela. Gente, a pior coisa que existe para lidar com uma pessoa é você ter que pisar em ovos para conversar com uma pessoa. Tudo que você fala, a pessoa já pensa que é maltratar ela, a pessoa já pensa que estão falando mal dela e tantas outras coisas. É terrível lidar com pessoas assim. Então pense que tipo de cristãos nós estamos sendo. Como caminhamos com Deus? Porque o próprio escritor sagrado fala, o temor do Senhor é aborrecer o que é mal. E quando falamos de aborrecer o que é mal, não é aborrecer o que é mal no coração dos outros, mas aborrecer o que está no meu coração. Você entendeu isso? O apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores, na minha concepção, um dos maiores pregadores que esse mundo teve. A boca dele abriu e falou, Senhor, o maior pecador que eu conheço sou eu mesmo. Porque você não conhece o coração das pessoas. Você não pode presumir o que está no coração das pessoas. Você não pode achar que você sabe o que uma pessoa está arquitetando, pensando, imaginando. Porque veja que incrível essa palavra. Ele fala que o mal vai, aos poucos que eu vou conhecendo a Deus, à medida que Deus vai acessando o meu coração com o conhecimento dele, eu vou tirando o que não presta. A ignorância vai sendo tirada, o orgulho vai sendo arrancado. Você sabia que o orgulho ele é tão sorrateiro que o orgulhoso não reconhece ser orgulhoso. A pessoa orgulhosa, pergunte para alguém, faça uma pesquisa. Você se acha orgulhoso? Porque não é uma qualidade. Não é uma qualidade ser orgulhoso. Uma pessoa que guarda soberba. Não é uma coisa boa, não. Então, pense se você vai encontrar uma pessoa, não, eu sou orgulhoso mesmo, assino embaixo. Essa pessoa é uma pessoa, principalmente pessoas que têm essa arrogância, são pessoas que vivem sozinhas,
ou pessoas que estão rodeadas de pessoas porque tem um cargo, porque tem uma posição, ou porque tem alguma coisa que ela precise, essa pessoa possa dar para quem está perto dela, mas ela não é amada. Não há sinceridade naquele relacionamento, seja em qual âmbito for, trabalho, pode ser família, casamento. Tem tanta coisa que as pessoas não enxergam, que se ela não conhecer a Deus, se ela não se aproximar de Deus, ela não vai tirando isso do coração. É só o Senhor, é só o Espírito Santo que acessa esse compartimento do coração para nos limpar. Então, olha a tamanha importância que há para nós conhecermos a Deus. É uma necessidade minha, é uma necessidade sua conhecer a Deus. Saber das palavras. Como que eu faço para conhecer a Deus? Eu prego aqui quase toda semana o Examinando as Escrituras, que está baseado, esse título destas mensagens do Examinando as Escrituras, ele tem a base de João capítulo 5, versículo 39. E examinai as Escrituras, porque nelas vocês vão conhecer a Deus, você vai estar sabendo quem é o Senhor. Você vai entender a vontade dele, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. Um texto que ontem eu trouxe na igreja, eu vou ler rapidinho aqui, o Salmo capítulo 5, eu só vou comentar aqui o versículo Salmo 5, o versículo que nós vamos ler é o versículo de número 4, diz assim, o Salmos capítulo 5, versículo 4 fala: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. As coisas de Deus são boas. À medida que você vai conhecendo a Deus, você vai sendo transformado. Romanos capítulo 12. À medida que a palavra vai acessando o seu coração, você vai sendo transformado. Lembra que mais cedo eu comentei? As pessoas estão piorando. As pessoas estão piorando. Estão cada vez mais desanimadas, cada vez mais com o sentimento, com a vontade de estar no mundo, né? Tem aquele dito, aquela história, diz que estava um homem em cima de um muro, se equilibrando, se cai ou não cai daquele muro. De um lado do muro estavam os anjos de Deus. Venha com a gente, porque Jesus é a verdade, a vida. Venha conosco, venha com a gente, vamos andar pelas ruas de ouro, vamos viver eternamente louvando ao Senhor Jesus, vamos à presença de Deus, vamos louvar ao Senhor. E todos ali chamando, venham. E do outro lado estão os demônios, os anjos caídos, todos de braço cruzado, calados, olhando para aquele homem. Aí o homem, interessado em saber por que os demônios não o chamava para ir ao lado deles, ele pergunta, mas por que vocês não estão igual os anjos de Deus me chamando para ir com Jesus? Por que vocês estão de braços cruzados? Vocês não querem minha alma, não? Aí o demônio fala assim, o muro que você está em cima se equilibrando é meu. Quem construiu ele foi eu. Deus, ele não constrói muros, ele cria pontes. Veja que coisa séria. Tem pessoas que ela não entendeu que só o estar em cima do muro já te faz vocês ter escolhido a posição que você está. Você escolheu ficar com mágoa, você escolheu ficar com ressentimento, você escolheu viver com esse pensamento a tua vida toda, é porque você não conhece o santo. Veja o que o salmista Davi falou, Deus não tem prazer no pecado. Deus não tem nada de mal em Deus. Então, se tudo que eu pratico de mal não é Deus, o que eu faço de ruim é eu mesmo que estou fazendo. Ah, pastor, mas eu sou cheio do Espírito de Deus, eu creio na justiça de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu também creio. Inclusive, Satanás crê mais que você. Satanás, demônio, o querubim caído, o anjo caído, como você quiser chamar, o sete pele, o gramunhão, o demônio, Lúcifer, ele crê mais que você. A Bíblia fala que quando Lúcifer ouve o nome do Senhor, ele estremece. Ele tem medo do Senhor. Ele sabe que no nome de Jesus ele é obrigado a sair. E agora há muito cristão que é pior que o diabo. Misericórdia, pior que o diabo, porque o diabo, quando escuta a palavra, ele é obrigado a parar. Lembra na tentação de Jesus? A Bíblia fala que todas as tentações que ele promovia contra Jesus, Jesus vencia-o pela palavra. Como que você vai utilizar de uma palavra que você não pratica?
Como você vai utilizar de uma palavra que você não respeita? Não, mas a Bíblia também fala, mas você pratica isso? Veja a coerência que tem que estar atrelada à palavra. Voltando ao Provérbios, eu vou ler o 13 e o 14 agora para a gente terminar por aqui, continuamos amanhã. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Aborrecer o mal é fazer o quê? Tirar tudo aquilo que eu reconheço. À medida que eu vou conhecendo a Deus, Deus vai me mostrando o que é mal dentro de mim e eu vou tirando essas práticas. Já não sou mais essa pessoa. A soberba, a arrogância, o caminho mau e a boca perversa aborreço. Eu vou dar uma ênfase aqui na boca perversa. Há pessoas, por exemplo, que nós não conseguimos dominá-las. Por exemplo, as pessoas não, todas, você não consegue dominar nenhuma pessoa. Cada pessoa age como ela acha melhor. Só que a Bíblia fala assim, eu aborreço essa língua perversa, essa pessoa má. Quer dizer, eu não consigo e nem posso obrigar ninguém. Mas se essas pessoas ali, elas estão criando um motim, elas estão fazendo uma coisa horrível, elas estão agindo com mexerico, né? Com fofoca, com intriga. Quer saber de uma coisa? Eu aborreço até estar com essas pessoas. Você perceba que à medida que você vai conhecendo a Deus, até ambientes que você gostava de estar, você não vai querer ficar mais. Lugares que você gostava de estar, você não quer mais, porque aquele ambiente, o pessoal fala muito, né? O ambiente é tóxico, né? Vai contaminar você. Quer dizer, eu aborreço tudo que me faz perder a presença de Deus. Se você sabe que falar de coisas que não são boas, desagradáveis, para você, imagine a Deus. Então, é um cuidado que a sua alma tem que ter, um cuidado que à medida que você conhece a Deus, a sabedoria de Deus vai te encaminhar a ter uma vida boa. Agora, a ausência da sabedoria de Deus vai te encaminhar para um sofrimento. Terminamos aqui, versículo 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Aprenda que o conselho de Deus, ele é verdadeiro. Ele quer lhe colocar, lhe posicionar de uma maneira positiva, que agrade a Ele. E assim, conhecendo a Deus, a sabedoria de Deus vai estar sobre você, tá bom?